Naquele dia de novembro de 2024, o mundo testemunhou um fenômeno misterioso vindo do vasto espaço, onde as estrelas brilhavam como diamantes sobre veludo preto. Um objeto não identificado caiu sobre a capital de um vasto país, nomeado apenas por uma misteriosa letra P. Num piscar de olhos, uma poderosa onda de choque causada pela queda de um objeto não identificado destruiu para sempre a nação insular. Uma catástrofe celestial atingiu esta região com tanta força que até os sonhos mais distantes de seus habitantes permaneceram apenas na memória. 5 poderosas potências que vivem na constelação da Estrela Azul se uniram e decidiram criar um bloqueio completo de um lugar remoto, isolando de olhares indiscretos. Enviaram seus destacados cientistas, dotados de conhecimento e coragem únicos, a este canto para desvendar o mistério do que aconteceu e devolver o que foi apagado da face da Terra. Estado insular à vida. Daqui a um ano, a humanidade entrará numa nova era em que a China desempenhará um papel importante na definição do futuro. O homem, cujo nome era Edson, mostrou uma fotografia e falou sobre uma jovem de 20 anos, de um país distante, que procurava apenas alguém que pudesse aceitá-la como filha. Perguntou ao seu interlocutor se ele teria interesse em a ideia de abrigar comigo uma jovem tão jovem. Jason, o personagem principal desta história, de repente sentiu uma onda de tristeza e ansiedade incompreensíveis tomar conta dele, e lágrimas começaram a brotar de seus olhos, como se de repente revelassem o tão esperado, mas inexprimível mundo secreto de sua alma. Já se passou um ano desde que o objeto não identificado caiu no chão, e o mundo mudou. Parece que se transformou em um estranho mundo de jogo, onde alguns possuem novas habilidades, enquanto outros mudaram de emprego e adquiriram talentos incomuns. Com o surgimento de um reino subterrâneo secreto, o mundo mudou radicalmente. Os animais se rebelaram, lutaram contra as pessoas e a sobrevivência dos mais fortes começou a governar. O poder e a ordem tornaram-se coisas do passado. Para melhorar suas habilidades, Jason corajosamente entrou em batalhas com tigres poderosos e outros predadores perigosos de primeira classe, desafiando seu destino. O irmão do personagem principal morreu diante dele, preparando-se para sacrificar sua vida para proteger seu irmão de uma ameaça mortal. O irmão do protagonista se sacrificou para salvá-lo dos monstros que montaram uma armadilha atrás do Cristal da Ascensão em tempos de caos. A fraqueza era inaceitável. Jason ficou alarmado com a data de hoje, como se ela carregasse segredos e mistérios, prontos para serem revelados em um destino imprevisível. Aparentemente o cara renasceu e voltou ao dia do seu despertar, há 3 anos. O gerente-geral expressou sérias críticas a Jason e enfatizou que suas ações violavam significativamente os valores e normas da empresa, o que levou à decisão final de demitir Jason da organização. O homem teve que encontrar com urgência o motivo da demissão do rapaz logo após sua mudança para justificar a decisão à direção da empresa e manter a estabilidade da equipe. Em sua vida passada, o homem passou por uma transformação, transformando-se em um demônio, e sacrificou a vida de pessoas comuns para ganhar poder, forçou os inocentes à prostituição e à prática do mal. Jason não esperava encontrá-lo depois de todos esses horrores. O homem, aparentemente, gozava de notoriedade e autoridade nada lisonjeira entre os que o rodeavam, devido às suas atrocidades e ações demoníacas. Na sua vida anterior, ele espancou um homem até ao limite e as autoridades intervieram. Este acontecimento foi o início de um despertar nacional, mas devido à sua permanência de 10 dias no centro de detenção, perdeu o início deste processo. E mais as pessoas alcançaram o nível 10 e superior quando ele finalmente foi libertado. Quando ambos eram órfãos num orfanato e sobreviveram roubando, a vida tornou-se difícil, mas quando seu irmão, condenado a 15 anos, foi finalmente libertado da prisão, o seu mundo tornou-se mais brilhante e seguro. O irmão foi libertado cedo, pois apresentava habilidades únicas do mais alto nível, desempenhou um papel importante na luta contra monstros, após o que acolheu Jason, e os dois realizaram missões difíceis. Depois de algum tempo, ocorreu uma terrível tragédia. O personagem principal matou acidentalmente uma pessoa comum. Naquele momento percebeu que poderes incríveis haviam despertado nele. Mesmo sem recorrer às próprias habilidades, pode-se privar outra pessoa de seu poder matando-a. Esse ato de morte não só tira a vida, mas também acumula reservas internas. Infelizmente, seu irmão não permitiu que ele matasse, o que levou ao crescimento das forças do mal. Por isso ele não conseguiu proteger quem estava por perto, e eles morreram juntos. Em sua nova vida, ele não tolerará o desamparo e o ódio. Se a bondade não trouxer resultados, ele se voltará para os céus e se tornará implacável, enfrentando os mais implacáveis, controlando o seu destino.
Como um humano reencarnado, Jason tem conhecimento de todas as masmorras conhecidas ao redor da cidade, incluindo as localizações das passagens secretas. O mais importante é que ele é capaz de melhorar muito suas habilidades, elevando-as ao nível SSS em pouco tempo. Um médico desconhecido ligou e disse que havia despertado o talento nível C de Jason, pediu ao interlocutor que o seguisse e prometeu um futuro brilhante. Todo esse tempo, o personagem principal observou atentamente e secretamente o homem, tentando revelar suas verdadeiras intenções e descobrir o quanto ele poderia confiar em suas propostas. De repente, aproximando-se do homem, o personagem principal começou a estrangulá-lo por trás, entrando em uma luta implacável por sua vida e segurança. Esta é uma manifestação única de habilidades de nível C, que permite criar sua própria encarnação. Graças a esses poderes é possível convocar seu sósia. O personagem principal finalmente capturou o poder da alma do inimigo, e agora suas habilidades de nível F foram transformadas em habilidades de nível E, abrindo uma nova etapa em seu desenvolvimento. Ele deu um suspiro de alívio, percebendo que agora podia visualizar e usar livremente seu inventário, o que se tornou uma vantagem definitiva em suas aventuras imprevisíveis. Depois de algum tempo, ele convocou seu sósia com suas novas habilidades para usar sua ajuda no serviço e em outras aventuras. Sua contraparte, conhecida como Dark Emperor, tem 3 estatísticas no máximo, o que o torna um oponente poderoso e perigoso. Os pontos fracos do Imperador Negro são sua inteligência limitada, baixa defesa e alcance limitado. Sua inteligência é tão baixa que ele só consegue controlar o combate mentalmente, mas ele continua sendo o duplo mais forte no combate corpo a corpo, sendo um rank C. A habilidade de seleção de poder do Imperador Negro não afeta outros doppelgangers, mas Jason tem habilidades que compensam essa deficiência e permitem que ele permaneça poderoso nesse aspecto. Com amargura no coração, o protagonista ordenou ao seu homólogo que se libertasse do corpo físico, tornando este um passo decisivo que levou ao rompimento final da ligação entre eles. Este homem, que se transformou em um verdadeiro demônio durante a Era do Caos, acreditava que morrer na banheira era uma morte digna, consistente com seu destino. O personagem principal tem medo de que demore meses até ser encontrado no banheiro. No momento se sente invencível, mas o medo permanece. As capacidades de todos despertaram, e mesmo nos escritórios que antes estavam vazios e silenciosos, agora a vida e a atividade estão a todo vapor. A Era do Caos trouxe mudanças. O cara lembra como em sua vida anterior alguém, ao acordar, iniciou um relacionamento com a principal beldade de sua turma, mas depois cometeu muitos assassinatos de inocentes inspetores, e também se juntou a um grupo. O cara ficou feliz que finalmente alguém o chamou de papai. É muito legal que esse duplo realmente cumpra os desejos do seu mestre. Ele expressou o desejo de assumir completamente o controle do corpo e da mente de um certo estranho, buscando a unificação completa com essa pessoa. O seu sósia estava pronto para aparecer em breve, pronto para realizar todos os seus desejos e ajudar na implementação dos seus planos, alertando para a cautela e precavendo-se contra as consequências desta união. Jason reuniu um grupo de rapazes e disse que eles precisavam se reunir com urgência para discutir assuntos e planos importantes. Ele tinha certeza que em breve conseguiria desvendar não só os segredos dos rapazes, mas também conquistar o coração da garota dos seus sonhos, considerando-a seu amor ideal. Após 5 minutos, o personagem principal chegou rapidamente ao local do encontro e se encontrou com um cara que estava pronto para discutir assuntos importantes e conversar sobre planos futuros. O cara começou a falar monotonamente e longamente que a essência do segredo de sua habilidade está em algo específico ou importante para o desenvolvimento dos acontecimentos. O cara não teve tempo de terminar a frase quando o sósia de Jason apareceu do nada, interrompendo a conversa e criando uma tensão surpreendente na sala. Uma fração de segundo depois, ele recebeu um forte golpe bem no rosto, e uma luta intensa começou imediatamente entre Jason e seu sósia. O golpe foi tão destrutivo que o cara teve dificuldade em manter o equilíbrio e se pressionou contra a parede, sentindo a tempestade de força liberada nessa batalha. O personagem principal percebeu que o cara era uma pessoa comum com equipamento limitado e não possuía nenhuma habilidade especial antes de despertar suas habilidades. O poder da alma poderia aumentar o nível da habilidade, mas não havia poder suficiente para ir para o nível C, então Jason decidiu usar suas habilidades. Ele decidiu que tiraria a habilidade do cara, confiante de que ela seria utilizada de forma mais eficaz por ele na luta e na execução de seus planos. O cara recebeu como recompensa um livro de desejos, que acabou se revelando uma habilidade muito poderosa. Essa habilidade era universal,
adequada tanto para o ataque quanto para a defesa, e trazia boa sorte. O sujeito, entendendo sua dependência, pediu ao grande governante oração e submissão ao seu chamado, esperando o favor e o apoio que só lhe poderiam ser prestados. Jason perguntou por que eles não conseguiam se comunicar, usando essa pergunta para revelar detalhes da situação. Esse duplo era especial e tinha uma habilidade que lhe permitia fazer mais que qualquer outro. Se tivesse o livro dos desejos em mãos, conseguiria realizar qualquer desejo do cara. Além disso, este doppelganger possuía um intelecto desenvolvido superior ao de outros doppelgangers, tornando-o um valioso conselheiro e assistente em diversas situações. Jason apenas perguntou como usar melhor o potencial de seu sósia e como aproveitar ao máximo suas habilidades e conhecimentos. Além disso, desejos que podem ser facilmente alcançados requerem uma pequena quantidade de energia, enquanto criar algo do nada requer muita energia. Por exemplo, ganhar na loteria consome muito menos energia do que criar uma garrafa de água do nada. Se você usar um livro de desejos em relação a outra pessoa, o gasto de energia depende da força de vontade dessa pessoa. Ele perguntou quanto custaria para libertar seu irmão da custódia policial e o que seria necessário para fazer isso. Jason aprendeu que realizar esse desejo consumiria toda a sua energia e privaria o senhor da capacidade de se comunicar por algum tempo. Além disso, devido à complexidade de realizar o desejo, o processo poderia demorar muito, e seu irmão não seria capaz de se libertar rapidamente. Jason percebeu que os desejos devem ser razoáveis e lógicos, caso contrário seria estranho se algum capricho maluco realmente se tornasse realidade. Neste momento, o personagem principal assistiu surpreso enquanto os lobos se aproximavam rapidamente. O Imperador Sombrio de repente se livrou de seu corpo, desaparecendo diante de seus olhos. Acontece que havia um relógio no peito do Imperador das Trevas, e os ponteiros neles estavam na mesma posição, o que foi uma descoberta interessante para o personagem principal. Jason perguntou se a pergunta do doppelganger tinha algo a ver com suas próprias habilidades, e recebeu uma resposta afirmativa, o que confirmou a interessante conexão entre eles e suas habilidades. O Imperador Negro não tinha habilidades relacionadas ao tempo e elas não apareceram após seu renascimento. Parece que ele não conseguiu descobrir e é uma questão que ele decidirá mais tarde. Se ele conseguir encontrar as respostas para todas as suas perguntas, então não haverá mais mistérios insolúveis neste mundo. Então ele decidiu começar usando o poder adquirido para explorar todas as masmorras e áreas secretas. Nesse momento, uma garota queria que o estranho fosse bloqueado o mais rápido possível porque ele era vil. Jason se aproximou da recepção do hotel e pediu para prolongar sua estadia no quarto 414 por mais uma semana inteira. Ele esclareceu especificamente que seu amigo era uma pessoa que não suportava distúrbios, portanto não havia necessidade de limpar o quarto. Michael voltou-se para o Senhor do Tempo, tendo aprendido sobre a localização de seu relógio branco. A esperança de seu retorno brilhou em seus olhos e ele esperou impacientemente por uma resposta. A menina começou a relatar que ao retornar para o homem, seu mestre, uma criatura desconhecida, a privou parcialmente de seus poderes, o que causou uma distorção no espaço-tempo. Esse momento se tornou fundamental para desvendar os misteriosos acontecimentos. Michael ficou chocado com a quantidade de dinheiro que gastou e percebeu que teria problemas por causa disso, apesar de suas expectativas. Michael acordava extremamente raramente, e suas habilidades, classificadas como SSS, incluíam a habilidade de viajar de volta no tempo para a Era do Despertar Universal. Ele usou essas habilidades ao derrotar um dos deuses para penetrar em outra dimensão. Durante sua viagem no tempo, Michael encontrou um membro do clã ilógico e, apesar das dificuldades, derrotou facilmente seu oponente. Portanto, Michael foi forçado a ativar seu inventário de viagem no tempo, o que exigiu uma enorme quantidade de energia do Time Lord de 4.000 para apenas 40, o que resultou no próprio Time Lord ficando enredado em um loop temporal. Ele não conseguia nem imaginar que isso iria acontecer e tinha planejado voltar uma semana antes, mas em vez disso ele se viu no futuro apenas algumas horas depois. Tendo perdido seu poder, os Time Lords perderam a coroa do tempo, e eles enfrentaram inúmeros obstáculos. A menina disse que sentia o poder do Rei do Tempo, parecia que alguém da cidade o possuía. O homem expressou dúvidas, perguntando à garota se ela tinha certeza de que o poder de rei de sua época havia passado para outra pessoa na cidade. Essa pessoa tem a capacidade de tirar seus poderes, o que indica que ela possui uma força especial, enquanto a garota possui habilidades corpo a corpo fracas, e com suas habilidades atuais não há necessidade de buscar confronto com ele. Lágrimas brilharam em seus olhos e ela implorou fervorosamente que confiassem nela.
pois sentia que seus poderes agora pertenciam a outra pessoa. Ele sugeriu começar com uma expedição às masmorras para encontrar seus ex-companheiros, recuperar as forças e se preparar. A garota, concordando, sempre terá a intenção de enfrentar seu inimigo. O guarda recomendou fortemente explorar as masmorras com cuidado, sugerindo que vocês se dividissem em grupos de 5, enfatizando a importância de ter cuidado nesta área. Todos os presentes sentiram a expectativa de algo grande e surpreendente que estava por vir, estavam prontos para os eventos emocionantes que os receberiam no futuro. Nem todos os participantes conseguiram evitar pequenos desentendimentos e surgiram pequenos conflitos entre eles, mas a expectativa geral permaneceu forte e inspiradora. Entre os muitos participantes, Jason foi o único que decidiu ir sozinho, mostrou uma determinação inabalável, apesar dos possíveis perigos, e pisou em territórios desconhecidos, confiando apenas em suas habilidades e confiança. Muitos ficaram confusos com a decisão de Jason e concordaram com os anúncios anteriores de que a entrada nas masmorras seria apenas por comando. Em sua vida anterior, Jason sentiu medo com a perspectiva de entrar nas masmorras, o que torna sua decisão de seguir sozinho ainda mais surpreendente e impressionante. Em sua nova vida, Jason experimentou enorme confiança e determinação, o que lhe permitiu superar tudo e todos, acrescentando sua própria marca brilhante aos acontecimentos. O cara sentiu um misterioso processo de cópia começar dentro dele, o que lhe causou uma espécie de sentimento e excitação incomuns. Em sua vida anterior, ele se dedicava a assuntos marciais, tendo uma profissão que atingia o nível médio de 20. Agora, com 2 habilidades de nível C, ele precisa encontrar uma especialidade que corresponda às suas habilidades. Ele se voltou para Lorde, pedindo conselhos sobre a escolha de uma especialidade adequada, e perguntou se Lorde poderia aconselhar qual especialidade ele deveria escolher. O senhor sugeriu escolher a especialidade de mago, argumentando que com um nível acima de 20 o cara seria capaz de avançar e se tornar um mágico vidente graças às suas habilidades. Descobriu-se que as habilidades de nível C têm potencial para aumentar sua classificação, abrindo novas perspectivas e oportunidades de desenvolvimento. Ele perguntou o que aconteceria se ele escolhesse um mago, e o inventário de roubo, para qual profissão ele mudaria após as ações principais nas masmorras, mas o governante não recomendou a escolha de roubo porque simplifica as habilidades do mago. Apesar dos bons conselhos do senhor, sua habilidade inata relacionada ao roubo continuou a ser baseada no Imperador das Trevas. Os níveis de força e agilidade do Imperador das Trevas estavam no limite, então escolher a especialidade assassino, onde a agilidade desempenha um papel importante, parecia ser a decisão certa. O personagem principal fez uma pergunta sobre para qual profissão ele poderia mudar depois de atingir o 2º nível se escolhesse a especialidade assassino. O senhor poderia ter presumido que especialidade de assassino fora da lei seria uma boa combinação de força e roubo, porém, insistiu que o sujeito escolhesse a profissão de mágico, por considerá-la mais fácil e adequada. O cara tomou sua decisão final e decidiu que sua escolha seria a especialidade de assassino, apesar da recomendação do senhor de escolher a profissão de mágico. Tendo mudado a sua profissão para assassino, o personagem principal sentiu que estava pronto para novos desafios e aventuras que o esperavam, apesar dos avisos do governante. Jason percebeu como as características de seu corpo começaram a mudar radicalmente, indicando que sua decisão de mudar de curso estava na verdade tendo um impacto em seu corpo. Ele acreditava que o assassino e o Imperador das Trevas formavam a combinação perfeita para suas habilidades e ambições, e era a melhor combinação para ele em sua nova profissão. A força de combate do Imperador Negro era atualmente equivalente à de um jogador de nível 20 ou 30, então a questão de precisar de uma equipe para completar a missão parecia desnecessária para ele. Ele escolheu com confiança o nível mais difícil da masmorra, decidiu testar seriamente suas habilidades e habilidades. Apesar da falta de equipe ou apoio, esse era seu desafio pessoal. Com uma determinação genuína, o menino confirmou sua vontade de participar da masmorra, preparando-se para os desafios e aventuras que viriam. Então, ele imediatamente encontrou todos os monstros possíveis, estando nas cavernas mais perigosas, onde foram encontrados em maior número. O cara lutou em centenas de batalhas, o que acabou sendo uma prova difícil para ele. Sob suas ordens, o Imperador das Trevas lançou um ataque impiedoso, e o resultado desse ataque foi a destruição massiva de todos os inimigos. O ataque do Imperador Negro causou incríveis 770 pontos de dano fatal ao inimigo de olhos vermelhos, deixando-o em estado crítico.
Sua equipe destruiu com sucesso 15 goblins de olhos vermelhos, e por essa conquista, eles receberam um total de 2.250 pontos de experiência, permitindo-lhes avançar no desenvolvimento e na aquisição de novas habilidades. O sistema parabenizou Jason por atingir o nível 6, visto que a quantidade de experiência adquirida foi de 700 dos 1.600 necessários. Infelizmente, a habilidade do Imperador Negro chamada Pilhagem só poderia ser usada 7 vezes, e esses monstros eram considerados apenas lixo comum, por isso era importante economizar energia agora. As armas do assassino podem ser injetadas com veneno, e a agilidade pode ser convertida em força mesmo após o segundo turno, então ele precisa se concentrar em aumentar a agilidade, e suas habilidades devem ter como objetivo aumentar a velocidade associada à agilidade. Ele pediu para aumentar sua agilidade em 16 pontos, força em 4 pontos e nível de poder de agilidade em 10 pontos para fortalecer suas habilidades em combate e aumentar sua eficácia na masmorra. Se você não quer desperdiçar suas habilidades aumentando seu físico, mas ainda quer economizar energia, simplesmente aumentar sua agilidade é de longe a opção mais econômica. Em uma vida passada, as pessoas entraram em uma masmorra e perceberam que a masmorra poderia estar a 1.000 metros de distância delas. Eles tiveram que lutar antes mesmo do início da missão e depois de um tempo sua resistência acabou. Como resultado, muitos dos jogadores e que no início do jogo se tornou um fardo para suas equipes. Quanto ao dinheiro restante, ele irá para o baú do tesouro depois que o chefe morrer. O Cavaleiro das Trevas continuou a destruir todos os inimigos em seu caminho, não lhes dando uma única chance de vitória. Goblin em pele de lobo de nível 6, Goblins de nível 7, Goblins de nível 8, todos esses monstros estão ficando mais fortes, mas o cara também chega a um nível alto, ele já está no nível 7. Ele estava cheio de confiança de que enfrentaria sem dificuldade, e nada prenunciava sérios obstáculos pela frente, sua confiança parecia absoluta, como se nada pudesse abalar sua determinação. Em seguida, ele teve que lutar contra um oponente excepcionalmente poderoso, uma batalha que está fadada à glória eterna e será escrita nas páginas douradas da história desta época e do mundo inteiro. Surpreendentemente, parado na frente dele estava o líder da masmorra, emitindo uma aura sinistra direto de seu ser. A tensão e a escuridão o cercavam como um manto sombrio, como se a própria escuridão assumisse corporificação física em sua presença. Havia muitos goblins e suas habilidades eram muito diferentes das do sombrio imperador, o que nos fazia pensar em possíveis táticas nas próximas batalhas. Enquanto o personagem principal estava pensando profundamente sobre os próximos eventos, um dos goblins de repente correu para ele. Mesmo sendo apenas NPCs gerados por computador, não importa o quanto ele tentasse entendê-los, eles ainda lhe causavam irritação e perplexidade insaciáveis. Sob a liderança do jovem, o Imperador das Trevas assumiu a enorme tarefa de exterminar completamente todos os inimigos presentes, revelando seu poder e poder inegáveis. Além disso, pequenos goblins intervieram na batalha, possuindo habilidades misteriosas para pedir ajuda a forças e entidades desconhecidas. Com o início do perigo, Jason decidiu contribuir na luta para unir forças com seu sósia e derrotar o inimigo comum. Tentando ajudar seu parceiro, ele carregava determinação e esperança de vitória. Depois de algum tempo, uma grande explosão foi ouvida na caverna, sacudindo as paredes e fazendo a terra tremer. Como uma torre de perfuração, o punho avançou em direção a eles com uma velocidade incrível, criando um redemoinho ao seu redor e prenunciando uma colisão inevitável. Os goblins congelaram de horror, mas não tiveram mais tempo de se esquivar. Claro, o Imperador das Trevas manteve o domínio inquestionável sobre esses goblins, e eles estavam completamente impotentes diante de seu poder. Suas tentativas de resistência foram esmagadas contra a parede intransponível de seu poder, e eles foram rápida e impiedosamente liquidados pelo Imperador. Agora restava apenas um oponente diante dele, e esse oponente era o chefe da masmorra, a personificação de todas as forças das trevas e mistérios deste labirinto sombrio. O Imperador Sombrio e o chefe da masmorra começaram a se entreolhar atentamente, como se desafios secretos e perplexidades estivessem surgindo em seus olhares. Nem é preciso dizer que o Imperador das Trevas se identificou com o primeiro golpe, enviando energia sombria para o chefe da masmorra em um ataque poderoso. O chefe, apesar de sua vulnerabilidade, mostrou resistência e vitalidade incomuns para goblins. Sua incrível capacidade de sobreviver inspirava respeito, mesmo estando do lado errado do conflito. E não apenas o chefe da masmorra foi vítima do ataque do Imperador das Trevas, mas todos os outros na área também foram sujeitos ao golpe poderoso, caindo inconscientes como galhos mortos ao vento.
Esse súbito aumento de sorte deu ao cara uma nova explosão de força e determinação, seus olhos brilharam mais e seu coração começou a bater de excitação, preparando-se para desafios sem precedentes que certamente o aguardavam pela frente. O dano e o tempo de batalha desempenham um papel na determinação dos pontos base, enquanto o número de aliados e as diferenças de nível contribuem para a duplicação e redução desses pontos. Com a bênção das orações, você pode facilmente extrair ouro e abrir baús de tesouro, o que traz uma satisfação deliciosa. Seu comando foi tão poderoso que o baú, como se obedecesse à sua vontade, abriu bem as portas, dando acesso às joias escondidas em seu interior. O cara de repente quis examinar as características da lâmina curta do guarda com um olhar mais atento. Esse saque acabou sendo muito valioso, pois trouxe até 40 pontos, o que era muitas vezes maior do que as características até mesmo de uma espada de bronze de 10º nível. Além disso, tinha 3 características adicionais, incluindo o efeito de sangramento. Ele estava claro com a espada do guardião, mas agora ele queria entender o quão bem a armadura do guardião o protegia e quais vantagens adicionais ela poderia proporcionar. Este era um passo importante na preparação para as próximas batalhas e aventuras. Armaduras leves, capazes de preservar a vida e reduzir os danos sofridos, eram parte integrante de seu arsenal e lhe davam uma vantagem adicional em batalhas e aventuras. Quando solicitado a inserir o nome do personagem do jogo, o personagem principal decidiu que seu personagem se chamaria Dark Emperor. Depois disso, a notícia sobre o cara se espalhou por quase todos os lugares, e todos ficaram surpresos por ele ter conseguido completar a masmorra sozinho. Não é de se estranhar que seu feito tenha causado tanto rebuliço e respeito no mundo dos games. Mas Michael não parecia compartilhar dessa empolgação, pois lembrou que o anúncio anterior veio tarde da noite, e o jogador que recebeu essa conquista se chamava True Wolf. Na esperança de que ela pudesse ver a situação de uma perspectiva diferente, ele continuou o diálogo, argumentando que a viagem no tempo tinha o potencial de mudar o curso dos acontecimentos e até alertar contra certos erros. Ele tinha 2 palpites. O primeiro era que o Imperador das Trevas neste mundo roubou seu poder para se tornar mais forte e completar a masmorra, e o segundo era que o Imperador das Trevas do futuro extraiu seu poder para retornar ao presente e completar alguma missão importante. Ele se perguntou como o poder que o Imperador das Trevas roubou da garota poderia melhorar suas outras habilidades, e por que o cara foi capaz de completar a masmorra sozinho apesar de roubar esse poder. Muitos aspectos desse mistério pareciam incompreensíveis e misteriosos para ele. Porém, eles perceberam que precisavam encontrar o personagem principal. Caso contrário, se ele progredisse nas masmorras mais rápido que eles, isso poderia criar sérios problemas e complicar sua tarefa. Nesta vida, Jason jogou apenas 10 rodadas na loteria, enquanto na vida anterior trabalhou 3 anos inteiros, mas a roda da fortuna sorriu para ele apenas 5 vezes. Pediu ao Senhor da oração que lhe desse inspiração e força para que pudesse escrever sua própria página na história, que seria repleta de aventuras e acontecimentos incríveis. O Senhor das Orações respondeu, dizendo que era um grande prazer para ele servir o rapaz, e até o chamou com honra de seu mestre. Esta roda de recompensa tinha potencial para obter tesouros raros e melhorar habilidades, por isso atraiu tantos aventureiros e aventureiros que estavam dispostos a suportar horas de provações na esperança de vencer. Segundo o Senhor, a roda da fortuna tinha a oportunidade de ganhar itens de inventário de todos os níveis, mas mesmo nas masmorras, alguns desses itens eram raros e difíceis de encontrar. Isso tornava a roda da fortuna especialmente atrativa, pois fornecia chance de obter itens únicos e poderosos. Independentemente de sua habilidade e nível, foi a sorte que decidiu quais recompensas ele receberia. Isso adicionou emoção e surpresa ao jogo, e cada giro da roda trouxe esperança e expectativa de grandes vitórias. Para um cara que queria um item específico, o senhor estava disposto a entrar em um longo sono com duração de 6 meses completos. Porém, se ele quisesse apenas uma recompensa aleatória, isso seria suficiente para 6 dias de sono. Curiosamente, o sonho de um sósia poderia impactar o personagem principal e tirar a força de outras pessoas, o que acrescentava mistério e complexidade ao mundo da história em que ele foi desenhado. O cara se deparou com uma escolha incrivelmente difícil e entendeu que precisava pesar todas as suas decisões e ações para escolher um caminho que o levasse ao objetivo desejado e não prejudicasse os outros. Sua decisão foi equilibrada e deliberada, e ele sentiu que havia feito a escolha certa. O Senhor das Orações começou a atender seu pedido, abrindo novas perspectivas e oportunidades para ele. Com palavras sábias e magia solene, ele anunciou o início de um sorteio, que deu a cada participante a oportunidade de mudar seu destino e encontrar tesouros.
Com o tempo, fenômenos estranhos e inexplicáveis começaram a ocorrer ao seu redor, o que inspirou perplexidade e ansiedade. Esse relógio era enorme e misterioso, seu mecanismo era completamente inusitado e estranho. Jason olhava para eles com curiosidade, tentando desvendar seu significado e origem. Era algo completamente inesperado e misterioso nesse mundo. Chegou uma notificação do sistema que parabenizava o jogador pela conquista de 10 prêmios. Foi uma sorte incrível que o deixou feliz e surpreso. Na verdade, o cara conseguiu tudo o que sonhou e desejou. Sua sorte e determinação lhe trouxeram recompensas incríveis e o deixaram feliz e satisfeito. Com exceção dos cristais de nível SS extremo, outros itens eram significativamente inferiores a ele em poder. O cara estava ciente de que havia recebido algo único e poderoso, mas também entendia que isso criava algum desequilíbrio em seu inventário. Sua determinação e confiança em suas ações foram incríveis quando ele esmagou esse valioso cristal. Essa ação levantou questionamentos entre aqueles ao seu redor, mas para ele foi uma escolha óbvia. Ele proclamou ao Imperador das Trevas que esses 2 cristais de comunicação eram dele por direito e pediu para retirá-los. Esta foi uma ação ousada e decisiva que enfatizou sua confiança e poder neste mundo. Esta nova melhoria fez do seu homólogo uma ferramenta mais poderosa e eficaz, capaz de controlar acontecimentos a uma maior distância, o que abriu novas perspectivas e estratégias em jogos e aventuras. Assim, o cara ainda tinha um coração de energia e cristais de crueldade, o que lhe conferia habilidades e habilidades únicas em suas aventuras e batalhas. A intriga e o mistério em torno da origem e do propósito destes cristais aumentaram o seu interesse. Ele queria descobrir que segredos eles guardavam e a quem poderiam ser destinados. Os olhos do senhor brilhavam de alegria, e quando ele pegou esses cristais nas mãos, ele disse que se o cara lhe desse esses cristais, ele não teria mais que se preocupar com problemas de energia. Essa foi uma frase que o fez pensar sobre qual é a melhor maneira de proceder. Apesar da hesitação, o cara tomou uma decisão e acabou entregando esses cristais ao senhor. Isso foi feito em sinal de confiança e gratidão por sua ajuda em suas aventuras. Em um momento, o senhor da oração usou os cristais, esmagou-os e absorveu seu poder em seu corpo, usando sua energia para fortalecer suas habilidades. Este foi um momento importante que poderia afetar o resultado de suas aventuras futuras. É uma pena que o cristal real não tenha sido suficiente para aumentar significativamente seu inventário, mas o aumento de 4% foi sem dúvida útil, mas sem o cristal cósmico, ele não seria capaz de levar consigo o equipamento que estava acostumado a usar, que lhe apresentou novos desafios e tarefas em suas aventuras. Para encontrar o cristal cósmico basta seguir em frente e procurá-lo adiante. Esse foi um novo objetivo e direção para suas aventuras. Saindo do portal, ele sentiu o ar de um novo mundo encher seus pulmões, e ele estava pronto para enfrentar as novas aventuras e desafios que o aguardavam. Este foi o início de mais um emocionante capítulo de sua história. Agora que ele superou muitos em força e habilidade, e tem uma grande oportunidade de se desenvolver rapidamente e deixar outros jogadores para trás, sua sorte e determinação fizeram dele um participante importante neste mundo de aventura. E agora era hora de ir até a Torre de Babel para conseguir sua primeira conquista. A quantidade de níveis ali era infinita e isso representava um novo desafio e aventura para ele. Para ser sincero, em frente ao portal havia uma multidão de pessoas ansiosas para entrar na Torre de Babel e começar sua própria aventura. Esse lugar era o centro das atenções de muitos aventureiros e ele sabia que a competição e a luta por conquistas seriam difíceis. Para cada 10 andares da Torre de Babel que conseguisse completar, era oferecida uma recompensa em forma de bilhete de loteria da Roda da Fortuna. Então o cara teria que trabalhar muito e demonstrar suas habilidades para alcançar novos níveis e conseguir aqueles bilhetes valiosos. Uma garota deslumbrante se aproximou do cara e se ofereceu para se juntar a uma equipe. Esta oferta adicionou inspiração e oportunidades para ele completar com sucesso a Torre de Babel. No entanto, ele não estava interessado em formar uma equipe, pois acreditava que tais colaborações poderiam afetar negativamente sua velocidade de conclusão dos níveis. A Torre de Babel acabou apoiando bastante os recém-chegados, mesmo permitindo cães diferentes no nível 4. O cara decidiu recorrer ao Imperador das Trevas para ajudar nesse assunto e trabalhar em benefício de sua aventura. Os dois começaram então a lutar contra os seus adversários, embora não estivesse claro por quê, uma vez que seus adversários não os tinham tocado de qualquer maneira, a sua determinação e ambição podiam por vezes levá-los a ações que iam além do normal. Então, de repente, apareceu uma montanha de cães que estavam simplesmente inconscientes, como se tivessem sido atingidos por algo invisível ou de influência desconhecida. Isso criou um mistério que eles tinham que resolver.
Os seguintes cães revelaram-se invulgares, eram criaturas enormes e musculosas. É óbvio que tiveram que lutar contra adversários muito mais poderosos e perigosos do que simples cães nos níveis mais baixos da torre. Jason não viu quão preparados eles estavam e disse que estava com pressa, pediu que fossem mais rápidos, enfatizando sua determinação e desejo de seguir em frente. Depois que todos viram que o Imperador das Trevas precisou apenas de 88 segundos para superar o 8º andar da Torre de Babel, que foi considerado o mais difícil, todos ficaram encantados com uma habilidade tão única, que conquistou o respeito e a admiração dos demais participantes. Assim que o cara entrar no 10º andar da Torre de Babel, ele só poderá sair da missão após completar o nível ou em caso de morte. Isso representa um sério teste para ele, e ele terá que lutar para sobreviver e completar este nível com sucesso. Ele lembrou que em uma vida passada, a primeira pessoa a subir 10 andares sozinho foi um homem. Já que ele conseguiu passar desta fase, então ele simplesmente deve atingir pelo menos os níveis 10 e 20 para estabelecer um novo padrão e confirme suas habilidades. O Senhor Cabeça de Cachorro apareceu na frente do cara, o que adicionou elementos de fantasia e emoção à sua aventura. Esse chefe provavelmente se tornará um sério teste no caminho para atingir o nível 10 da Torre de Babel. Mesmo parado, o personagem principal parecia confiante e calmo. Apesar de conhecer o Senhor Cabeça de Cachorro, sua equanimidade e autoconfiança eram óbvias, e isso poderia afetar o curso dos acontecimentos e o resultado da batalha. Os golpes malucos do Dog Red Lord combinados com suas espadas eram um desafio difícil para o cara. Não era a combinação mais fácil de lutar e ele teria que usar todas as suas habilidades e inteligência para superar esse desafio. Percebendo a complexidade da situação, seu sósia saiu em defesa do rapaz, se preparando para ajudar na luta contra o Senhor Cabeça de Cachorro. Essa aliança e cooperação poderia aumentar suas chances de vitória. Em uma fração de segundo, ele fixou o olhar diretamente no rosto do oponente, demonstrando determinação e prontidão para lutar. Esse momento criou um clima tenso na batalha. Pela segunda vez consecutiva em uma batalha contra um oponente sério, o Imperador das Trevas conseguiu desferir o primeiro golpe. Sua determinação e habilidades fizeram dele um oponente perigoso, e isso era visível em sua capacidade de entrar na batalha. Então o Senhor Cabeça de Cachorro ficou indescritivelmente furioso, e seus ataques ficaram mais violentos e perigosos. Isso adicionou tensão e importância à batalha, e o cara terá que lutar contra um oponente ainda mais poderoso. O personagem principal não conseguia entender por que ele voou tão facilmente para longe do Imperador das Trevas. Isso levantou questões em sua mente sobre o que poderia ter acontecido e qual foi o motivo desse resultado da batalha. Ficou claro pelo seu olhar que o Imperador das Trevas havia inventado algo sinistro e astuto. Seus olhos e expressão facial indicavam que ele estava planejando algo insidioso que poderia mudar o curso da batalha. Então, na escuridão da masmorra, o chefe não parecia mais tão indefeso. Sua força cresceu e sua determinação para atacar tornou-se palpável. Entre as sombras ele se preparava para um golpe poderoso. Então, na escuridão da masmorra, o chefe não parecia mais tão indefeso. Sua força cresceu e sua determinação de atacar tornou-se palpável, mas seus planos ruíram rapidamente e o Imperador Sombrio não permitiu que ele fizesse o que havia planejado. O sistema parabenizou solenemente o jovem por sua magnífica conquista, tornando-se o primeiro jogador no mundo que conseguiu superar os 10 andares da misteriosa Torre de Babel, completando-a sozinho. Claro, isso impressionou todos que souberam de tal acontecimento. Do lado de fora as pessoas estavam profundamente perplexas, suas mentes estavam confusas e parecia incrível acreditar na veracidade dessa informação. As notícias mundiais parecem ter ativado o mecanismo mágico dentro desta pedra mágica, e algo misterioso e incompreensível apareceu em sua superfície. Parece que um verdadeiro desastre se aproxima e existe a possibilidade de um mundo em breve mergulhar no caos. Talvez devêssemos aconselhar a todos que se preparem para o início de tempos piores. Jason esperava que, graças às habilidades do Senhor da Oração, ele pudesse ganhar algo valioso na loteria que recebeu por derrotar o chefe da masmorra. O jovem ficou completamente perplexo com o inventário que lhe caiu, e se chamava Cristal Cósmico. Ele invariavelmente percebeu que era com a ajuda deste objeto misterioso que deveria retornar ao mundo real. Utilizasse diretamente um cristal real, por isso o Cristal Cósmico, que serve para retornar à realidade, tinha um poder superior em 7%. O cara decidiu levar consigo 2 cristais mágicos para fortalecer suas habilidades no campo da proteção, mas decidiu dar ao Imperador das Trevas 2 cristais associados à força vital como sinal de algum tipo de acordo ou boa vontade. Assim, restavam apenas 2 ingressos para a Roda da Fortuna e até 275 fragmentos do destino.
Antes de passar para o próximo nível, você deve finalizar a venda de todos os seus equipamentos, pois quanto antes você fizer isso, maior será o valor desses itens. No universo do jogo e no mundo real, as moedas variam e, neste contexto, uma moeda de cobre no jogo pode custar entre 5 e 6 dólares ao câmbio atual. Esta variação de preço se deve a vários fatores e o jogador deve levar em conta isso em consideração ao trocar a moeda do jogo por dinheiro real. Decidindo levar em conta que uma moeda de cobre do jogo equivale a 6 dólares na vida real, o cara iniciou seus cálculos financeiros e planejou suas ações no jogo. E assim, o personagem principal decidiu colocar à venda 2 armas raras do mais alto nível, além de um poderoso feitiço do mais alto nível. Este foi um passo importante em sua estratégia de desenvolvimento no mundo do jogo. O jovem ficou surpreso quando descobriu que seu estoque havia sido comprado em apenas alguns minutos, e a transação totalizou colossais 5 milhões de dólares em moeda real, uma reviravolta inesperada, mas extremamente agradável. O cara pensou um pouco e percebeu que havia subestimado em vão os potenciais compradores entre os ricos, admitiu que sua estratégia de venda pode não ter dado certo, e seria melhor vender seus itens um por um para obter um lucro maior. Mas o cara não ficou muito chateado, pois o processo de limpeza do equipamento era uma bagatela. O que mais o preocupava era a ideia de que talvez tivesse que passar a noite inteira aqui para chegar ao nível 20, e além disso, ele tinha uma transferência-tarefa. Mas com recursos tão poderosos e novas oportunidades, ele estava pronto para esses testes. O Caixão Sorridente, a Grande Tumba e a Sociedade Baqui, 3 clãs obscuros e famosos recriados nesta nova era de caos que se seguiu à sua vida anterior. Jack, um dos 8 líderes proeminentes do clã dos 8, preferiu carregar consigo sua fiel faca, um sinal claro de sua determinação e independência que confundiu muitos, mas lhe deu carisma e autoridade. Entre os 10 guardas da Grande Tumba, a Bruxa de Sangue Lucy e Ice Fury fizeram grandes contribuições para o desenvolvimento deste clã. Seus poderes e habilidades ajudaram o clã a superar muitos desafios e fortaleceram sua posição nesta era sombria. Após o personagem principal conseguir derrotar a maldita bruxa Lucy e Ice Fury, ele terá a oportunidade de ir para Sin City. Este é um lugar onde as pessoas se abandonam, se odeiam e cometem muitos atos inaceitáveis. Nesta cidade existem pessoas enfraquecidas almas que nunca serão capazes de expiar os seus pecados, mesmo que tenham que experimentar a morte milhares de vezes. Quanto a quem matou o cara e seu irmão, assim como as pessoas que foram contratadas para esse ato vilão e não atingiram o nível de habilidade C, então quando ele finalmente acabar com o líder, ele não vai parar. Ele vai decidir para se vingar de sua vida passada e destruir a todos, inclusive aqueles que estavam por trás disso. A restauração da justiça e a retribuição tornaram-se seu principal objetivo. O responsável pela vila chamado Crouching Tiger não pôde deixar de notar que os métodos chineses de combate à fraude estavam se tornando cada vez mais eficazes. Hoje enviar pessoas para trabalhar no leste asiático por engano não trazia mais tanto lucro como antes. Isso fez pensar na necessidade de mudar seus métodos e abordagens. Agora que registrou a sua empresa, teve uma oportunidade real de alcançar grande fama e sucesso. Este novo começo permitiu-lhe utilizar meios legítimos para atingir os seus objetivos e criar um império que lhe traria reconhecimento e riqueza. Primeiro ele teve que recrutar pessoal na China e mantê-los ocupados por um tempo, e depois convencê-los a se juntarem à equipe. Este foi um passo importante na implementação do seu plano. E ele sabia que o sucesso exigia uma preparação cuidadosa e a capacidade de inspirar seus futuros aliados. Ao receber a notificação de que outra pessoa havia caído em sua armadilha, ele percebeu que se conseguisse coletar pistas e evidências suficientes, a rede seria fechada, e seu chefe certamente o elogiaria por esse sucesso. Essa foi uma motivação poderosa para continuar seu trabalho e alcançar seus objetivos. O protagonista já avançou até ao 11º andar da Torre de Babel. As suas aventuras e desafios tornam-se mais emocionantes à medida que continua a sua subida. No 11º andar, o protagonista foi saudado por uma visão sombria de muitos guerreiros esqueletos, testemunhando as batalhas e desafios passados deste lugar sombrio. Com tamanha ameaça à sua frente que ele teve que estar em guarda e se preparar para novos desafios. Nos primeiros 10 andares da Sky Tower do mundo do jogo, os jogadores só podiam obter fragmentos do destino, mas após completar esses níveis, a oportunidade de obter equipamentos mais valiosos tornou-se disponível, o que se tornou uma recompensa por sua perseverança e habilidade em superar os desafios em níveis mais altos da torre. Com um olhar tranquilo,
O cara deu ordem aos seus homólogos para atacarem e não deixarem ninguém para trás. Sua determinação e qualidades de liderança tornaram seu time mais eficaz e perigoso para seus adversários. Em segundos, ele começou a cumprir sua ordem, iniciando a luta e colocando seu plano em ação. Seus ataques e golpes não foram apenas rápidos, mas também incrivelmente precisos. O Imperador das Trevas demonstrou habilidade e força excepcionais na batalha contra seus inimigos. Foi até possível encontrar generais esqueletos de nível 17 neste andar, um sinal claro de que os desafios inimigos estavam se tornando mais poderosos a cada andar da torre. James perguntou ao general esqueleto com um sorriso malicioso se era porque ele o desprezava, considerando que o cara estava apenas no nível 13. O cara mostrou decisivamente que o esqueleto estava errado, e sua arrogância iria acabar mal para ele. Logo o general esqueleto viu que sua subestimação do herói era um grande erro. O sistema informou que o protagonista completou com sucesso o 11º andar da Torre de Babel em apenas 1 minuto e 35 segundos, seu rápido progresso ganhando admiração e respeito de outros jogadores. Com 3 anos de experiência acumulada em sua vida anterior, mesmo nos cantos mais perigosos do mundo não existiam criaturas que pudessem ameaçá-lo. Ele era tão experiente e confiante em suas habilidades que chegaria ao 20º nível de surpresa, sem parar ou desacelerar. Como o cara previu, depois de apenas 8 minutos ele já havia chegado ao 20º andar. Sua incrível velocidade e habilidades lhe permitiram superar facilmente os desafios da Torre de Babel e avançar para novas aventuras e conquistas. Ele foi recebido por Lord Seleton, claramente um oponente digno, e com este encontro começou uma das batalhas mais épicas de suas aventuras na Torre de Babel. Sem esperar um momento, ele imediatamente correu para atacar seus oponentes, com sua determinação e coragem inabaláveis, e ele estava pronto para enfrentar o desafio do Senhor Esqueleto e seus seguidores. Além disso, além dele, seus fiéis pupilos vieram em socorro, prontos para apoiá-lo na batalha e unir forças para derrotar o Senhor Esqueleto e seus seguidores. Havia mais de 200 guerreiros esqueletos neste nível, e a dificuldade da batalha excedia em muito aquelas que ele havia encontrado nos 19 andares anteriores. Foi um grande teste para sua habilidade e estratégia. Lord Seleton começou a atacar seus oponentes, avisando-os que eles haviam chegado ao seu andar em vão. Sua força e determinação eram grandes e ele pretendia repelir qualquer tentativa de seus inimigos. Claro, para o Imperador das Trevas, todos esses esqueletos não representavam nenhuma ameaça, seu poder e força excediam suas capacidades, e ele olhava para esta batalha de cima, confiante em sua invencibilidade. Seus golpes foram tão destrutivos que os ossos dos esqueletos desmoronaram em questão de segundos, não lhes dando a menor chance de sobrevivência. Esta foi uma prova terrível de seu poder e impiedade. Após alguns segundos, o Imperador das Trevas decidiu enfrentar pessoalmente o Senhor Esqueleto. A luta entre os dois poderosos inimigos prometia ser épica e determinaria o destino desta luta. A batalha deles, sem dúvida, ficará para a história e será lembrada por muito tempo. Esse confronto de dois poderosos adversários está fadado a se tornar uma lenda, deixando uma marca nas crônicas do mundo do jogo e na memória de todos que assistiram isso. O personagem principal não foi nada agradável, visto que estava rodeado por várias dezenas de esqueletos. Esta situação criava uma grave ameaça, e ele teve que lutar contra um grande número de inimigos para salvar a sua vida e seguir em frente. Parece que suas habilidades atuais não são suficientes para derrotar este exército de esqueletos, e há uma séria possibilidade de que ele sofra ferimentos graves nesta batalha. Enfrentará um teste difícil e terá que mostrar habilidade e estratégia para sobreviver e avançar ainda mais. Ele decidiu convocar o Senhor das Orações e pediu favor. Seu desejo era que na próxima batalha o Imperador das Trevas atacasse e atacasse com vingança. Esta era uma chance de mudar o resultado da batalha e mudar o equilíbrio do poder a seu favor. Sob a influência do Senhor da Oração, ele ordenou que seu homólogo atacasse os esqueletos justamente para que não fossem completamente derrotados. Esta decisão tática lhe permitiu salvar a vida de seus inimigos e utilizá-los no futuro, talvez como aliados. O Senhor da Oração anunciou que o desejo do menino havia sido atendido. Uma nova batalha se abria diante dele e ele se preparava para aceitar o desafio do Imperador das Trevas com força e determinação redobradas. Para ser honesto, ele não conseguia acreditar completamente que tinha capacidade de realizar desejos tão poderosos e vê-los se tornar realidade. Para ele, este era um sinal indubitável de suas habilidades únicas e influência significativa neste mundo. A expressão no rosto do Imperador Negro mostrou que ele sentiu uma nova onda de força e poder após cumprir seu desejo. A batalha prometia ser ainda mais épica, já que ambos os oponentes agora tinham habilidades aprimoradas e determinação para vencer.
Enquanto o Imperador das Trevas mostrava uma onda de força e confiança, o Senhor Esqueleto ficou um pouco nervoso e começou a se preocupar com sua própria segurança. Novas circunstâncias e o fortalecimento do inimigo representavam uma ameaça real para ele. Apesar da ameaça renovada, o personagem principal decidiu continuar lutando e não deixar seu duplo sozinho com o Imperador das Trevas. Ele estava pronto para lutar igualmente e dar tudo de si para mudar o resultado desta batalha em favor de sua equipe. Em uma fração de segundo, o Imperador das Trevas estava pronto para desferir seu golpe devastador no Senhor Esqueleto. O destino desta batalha épica estava em jogo, e ambos os oponentes estavam prontos para dar tudo para ganhar vantagem nesta batalha. O inimigo, sem perder tempo, também se posicionou, preparando-se para se defender do golpe devastador do Imperador das Trevas. Esta batalha prometia ser um verdadeiro teste e um confronto de duas forças inexoráveis. Por alguns motivos desconhecidos, o Imperador das Trevas de repente se despedaçou. Isso, claro, foi do agrado do Senhor, que pôde respirar aliviado ao ver seu poderoso oponente derrotado. O cara ficou pasmo e um pouco perdido nesse momento. O desfecho da batalha ficou longe do que ele esperava, e isso fez pensar na natureza das forças que estavam em jogo. Porém, ele não teve tempo para pensar, já que ele ainda estava no centro da batalha, e seus oponentes aguardavam suas ações. O senhor agora tinha certeza de que o cara não tinha chance de sobreviver e sua destruição era apenas uma questão de tempo. De repente, o Imperador das Trevas apareceu do nada e atacou o inimigo diretamente por trás, e o senhor agora tinha certeza de que o cara não tinha chance de sobreviver, e sua destruição era apenas uma questão de tempo, o que causou derrota e perplexidade do cara. O cara, percebendo o que havia acontecido, entendeu no fundo de sua alma que todos os acontecimentos faziam parte do plano astuto do Imperador das Trevas, e suas esperanças de vitória rapidamente se desvaneceram, deixando apenas um amargo sentimento de decepção. O ataque planejado do Imperador das Trevas, embora inesperado, não impediu o garoto de entrar em batalha, e ele usou suas habilidades e força para retaliar e infligir danos impressionantes ao Imperador das Trevas, deixando-o confuso e com esperança de vitória. Essa resposta foi um ótimo exemplo de como fazer desejos corretamente, pois o senhor foi simplesmente despedaçado, que foi o seu destino. Tendo reunido suas forças e concentrado toda a sua energia sinistra, o Imperador das Trevas estava prestes a desferir um golpe decisivo, que, como ele acreditava, deveria acabar com o sujeito e por fim a sua resistência. O cara insistiu em deixar o Senhor Esqueleto em paz, pois eles tinham tarefas mais importantes para fazer e a ajuda potencial de um aliado poderia ser útil em batalhas futuras. Todos que assistiam do lado de fora ficaram surpresos com o fato de o cara conseguir andar 20 andares, e muitos não tinham mais certeza se ele iria parar, pois sua determinação e habilidade despertavam admiração e respeito. Neste labirinto, o jogador terá que resolver quebra-cabeças complexos, lutar contra monstros e explorar diversos caminhos intrincados, na esperança de encontrar uma saída para o próximo nível e continuar seu caminho até o topo da torre. O personagem principal usa o caminho mais curto que conhece para acelerar a passagem da masmorra e reduzir a probabilidade de cair em armadilhas ou encontrar criaturas perigosas neste labirinto. Todos os esforços visam chegar o mais rápido possível ao 30º andar e encontrar o chefe, pois esta foi a próxima etapa significativa de sua aventura. O sistema parabenizou o garoto por chegar ao 30º andar da Torre de Babel, comemorando sua conquista e preparando-o para enfrentar o chefe que estava diante dele como seu próximo desafio de teste. O Imperador das Trevas, com uma melancolia imponente nos olhos, abriu lentamente as portas do salão, deixando o cara saber que o confronto deles era iminente, e permitindo que ele entrasse no mundo da batalha onde o destino do palco de sua aventura seria decidido. Eles foram recebidos por um rei minotauro de nível 30, uma criatura poderosa pronta para lutar contra o cara em um combate mortal e testar sua força. Por fim, o cara conseguiu usar sua habilidade ativa chamada Roubo, o que lhe deu uma vantagem na batalha com o rei minotauro e a oportunidade de obter recursos valiosos após a vitória. Para mostrar sua grandeza, o rei minotauro baixou ruidosamente seu martelo, criando um terremoto e enchendo o ar com o som de um trovão, anunciando o início de uma batalha épica. Quando o rei viu que o cara estava apenas no nível 15, ele riu a princípio, pois acreditava que Jason não tinha ideia do que o esperava nessa batalha, subestimando seu potencial. O rei Minotauro olhou para o rapaz com certo espanto, mas mesmo assim resolveu responder, explicando que o labirinto era apenas parte de seu reino e um desafio para quem nele entrasse com ousadia. Jason, com confiança nos olhos, estava se preparando para iniciar a batalha e provar sua força e habilidade.
Ele corajosamente ergueu sua arma e olhou para o rei Minotauro, se preparando para iniciar a luta, e naquele momento, o Imperador das Trevas apareceu por perto, pronto para se juntar à batalha, formando uma equipe capaz de repelir o rei Minotauro e acabar com ele neste épico. E assim começou a grande batalha onde o menino e o Imperador das Trevas enfrentaram o rei Minotauro, prontos para lutar pelo seu destino e pela vitória nesta batalha épica. Em uma vida anterior, ele aprendeu por experiência própria que não se deve correr do 21º ao 29º andar e, em vez disso, é melhor eliminar rapidamente todas as ameaças e riscos possíveis para evitar surpresas desagradáveis. Como os monstros contra os quais os jogadores estavam lutando poderiam reviver e responder ao chamado do rei para apoiar seu chefe, o menino e o Imperador das Trevas foram forçados a ficar vigilantes e não lhes dar a chance de interferir na batalha. Esta não é a primeira geração de jogadores a cair nesta armadilha estúpida, e tornou-se parte do ciclo de desafios que aguardam aqueles que avançam com ousadia, esforçando-se por conquistar a torre e derrotar os seus chefes. Mas Jason não era um desses jogadores, porque tinha um plano de ação e uma estratégia claros que lhe permitiam navegar com habilidade neste mundo perigoso e superar as dificuldades. O cara chamou o Senhor das Orações e disse-lhe para continuar ajudando ele e o Imperador das Trevas a atacar com força dupla, o que lhes daria uma vantagem nesta batalha. A cada golpe poderoso desferido pelo menino e pelo Imperador das Trevas, o rei Minotauro começou a sentir uma pressão crescente e a perder a confiança, e suas táticas combinadas foram eficazes. Eles continuaram a atacar com vingança, deixando o rei Minotauro de joelhos. A cada golpe final, o rei Minotauro chegava mais perto de sua derrota, seus poderes permaneciam quase imperceptíveis, e sua batalha estava próxima do fim. O cara e o Imperador Negro continuavam seus ataques, se preparando para completar esse duelo épico e derrotar o chefe final. O rei Minotauro, incapaz de suportar a pressão, convocou seus guerreiros do submundo para ajudar e proteger seu mestre em uma tentativa final de mudar o rumo da batalha. Jason sabia que o chamado dos guerreiros pelo rei Minotauro significava o início de seu último ataque desesperado, e ele e o Imperador das Trevas estavam prontos para enfrentar esse desafio. Reunidos, o menino e o Imperador das Trevas iniciaram um contra-ataque coordenado, convidando seus camaradas e subordinados com magia e feitiços de choque para conter a invasão dos guerreiros do rei Minotauro. O Doppelganger ativou sua poderosa habilidade Terremoto com um aumento de 30% no poder, criando fortes vibrações sísmicas que se tornaram um obstáculo para os guerreiros do rei Minotauro. A cada área de batalha capturada, o cara continuou avançando e mobilizando ao máximo suas forças e habilidades, criando um caminho para a vitória sobre o rei Minotauro. Incansavelmente e com tenacidade ele subiu ao topo desta batalha épica. Tendo caído no chão, o rei Minotauro perdeu os últimos sinais de resistência e seu poder desapareceu. A vitória estava próxima, e o cara com o Imperador das Trevas continuou a atacar, desferindo os últimos golpes decisivos. À medida que o nível do menino começou a subir, ele sentiu uma incrível sensação de satisfação e realização, percebendo que sua persistência e estratégia o levaram à vitória nesta difícil batalha. Porém, ainda era cedo para ele relaxar, pois logo em seguida os assistentes do rei Minotauro entraram no salão, prontos para continuar a batalha e defender seu mestre derrotado. Os guerreiros sombrios do rei Minotauro e seus assistentes, tendo entrado no salão, confirmaram que estavam prontos para lutar até a última gota de sangue e vingar seu mestre derrotado. A batalha recomeçou, e o cara com o Imperador Negro foi forçado a enfrentar uma nova onda de adversários que não desistiriam. Esses monstros, vindos do submundo, avançavam direto em direção a eles, e parecia que haviam chegado bem a tempo de fortalecer o exército dos assistentes do rei Minotauro. Uma nova onda de oponentes perigosos estava causando uma séria ameaça e exigindo mobilidade máxima e força do cara e do Imperador das Trevas. Acontece que, do nada, o cara também começou a convocar seus guerreiros para resistir ao ataque de monstros do próprio submundo e dos assistentes do rei Minotauro. A batalha no salão atingiu seu clímax, e ambos os lados estavam prontos para lutar até o fim. O cara pediu para verificar algumas coisas para ter certeza de quão bem ele usou suas habilidades e habilidades na batalha. Era importante entender se ele fez a escolha certa em sua estratégia. Os sons dos martelos batendo foram ouvidos por todo o salão, indicando uma batalha em andamento e a intensa luta que estava acontecendo nesta batalha. Depois de algum tempo, 3 ou mais guerreiros apareceram na sua frente, prontos para entrar na batalha e apoiar o cara nesta batalha. O reforço dos aliados foi extremamente importante nesta situação. No fundo de sua alma, ele sentiu que havia escolhido uma habilidade digna,
E a cada momento que passava essa confiança se fortalecia, os guerreiros que o apoiavam tornavam-se uma prova clara do acerto de sua decisão. O cara tinha várias dezenas de guerreiros dedicados sob seu comando, prontos para segui-lo na batalha e lutar ao seu lado. Sua coragem e determinação lhe deram confiança adicional em suas habilidades. O Nelbi Dungeon, o reino secreto dos cogumelos, era um lugar onde um cara afirmava que faria todos os seus inimigos se ajoelharem diante dele, mas agora ele tinha o apoio de seus aliados, e eles estavam prontos para provar sua força. Tudo aconteceu exatamente como ele previu. Diante dele, como se fosse um mito, estava o rei dos cogumelos do 8º nível, curvando-se silenciosamente de joelhos, expressando sua devoção e respeito ao ser sobrenatural que trouxe consigo uma aura de mistério e poder. O homem continuou batendo palmas, criando um som rítmico que encheu o ar ao seu redor, as palmas subindo e descendo como asas mágicas, chamando atenção e criando uma tensão mágica no momento. No final, ele descobriu uma pessoa que está no nível SS, e o chamou de Olhos do Imperador. Ele está confiante que pode derrotar este Imperador das Trevas, contando com seu apoio. O cara ficou surpreso porque o homem estava tão calmo com sua habilidade, conhecida como Olhos do Imperador. Ele estava se perguntando como esse homem era capaz de permanecer sereno diante de uma habilidade tão poderosa e não sentir medo. Esse homem, Oscar, se apresentou como aquele que vive fora do tempo, e prometeu deixar o cara mais forte. Essa afirmação fez o cara se perguntar o que realmente está escondido por trás desse homem misterioso e quais poderes ele realmente possui. Claro, o cara tinha sentimentos confusos em relação a Oscar, pois não conseguia desvendar o mistério de por que se tornou objeto de atenção desse homem misterioso. Isso lhe causou medo e perplexidade, e ele procurou desvendar os motivos e propósitos de Oscar. Oscar explicou que precisava urgentemente da ajuda do cara, e acrescentou que suas habilidades lhe permitiriam conquistar qualquer monstro e forçá-lo a se ajoelhar. Essa afirmação causou sentimentos contraditórios no cara, e ele pensou na possibilidade de cooperação. Naquele momento, os guerreiros de Jason se prepararam para atacar, e a tensão no ar ficou mais forte. Havia um indício de conflito iminente e todos os olhos se voltaram para a ameaça mais próxima. Além disso, o personagem principal decidiu convocar seu Imperador Sombrio para fortalecer suas forças no próximo ataque. O duplo era de sangue frio e impiedoso, pronto para despedaçar qualquer um que ousasse se colocar em seu caminho. Com sua aparência, a situação se encheu de uma tensão ainda maior, e ninguém conseguia prever aonde essa luta os levaria. Depois que ele pousou, todos ao seu redor voaram de repente a vários metros de distância, sob a influência do poder que emanava desta poderosa criatura. Foi uma visão surpreendente, e todos os presentes não conseguiram esconder sua surpresa. Na verdade, a força da aterrissagem acabou sendo enorme, como se a própria Terra tremesse sob um golpe poderoso. Todos ao redor sentiram esse choque e perceberam que uma criatura com uma força incrível estava parada na frente deles. O cara, por sua vez, estava preocupado com outra coisa. Havia tanta poeira na sala que isso criou dificuldades adicionais e acrescentou mistério a essa situação incrível. Quando as pessoas souberam que Jason foi o primeiro jogador do mundo a chegar ao 30º andar da Torre de Babel, suas mentes se encheram de perplexidade e mal-entendidos. Ele estava demonstrando algo que parecia incrível e que causou surpresa e admiração entre aqueles ao seu redor. Para o cara, isso significou que agora ele teve a oportunidade de subir a um nível completamente novo. A conquista de Jason se tornou uma fonte de inspiração e motivação para ele. Ele viu isso como um desafio e uma chance de se superar. Entendendo a complexidade da masmorra de 2º nível e a experiência de sua vida passada não pode ser aproveitada, o cara precisava urgentemente de um lanche e matar a sede. Quando o personagem principal estava comendo, percebeu que um cara ao lado dele se atreveu a bater na garota. De repente, tornou-se evidente que diante deles estavam seus antigos colegas, com quem há muito compartilhava suas aventuras e segredos, o que trouxe de volta memórias de tempos passados e os fez se perguntar o que os trouxe aqui, a este momento e a este lugar. Imediatamente ele começou a se lembrar de como esses ex-colegas discutiam sobre ele pelas costas. Aquelas conversas que ele ouvia acidentalmente podiam ser desagradáveis e nem sempre honestas. Naquele momento ele pensou sobre quais motivos os levaram a se encontrar e como as queixas do passado podem afetar sua cooperação futura. A menina, com temor e sinceridade na voz, pediu perdão ao capitão, afirmou com fervor que nunca teve a intenção de prejudicar ou causar mal-entendidos. Seus olhos expressavam sincero pesar e suas palavras soavam como uma admissão sincera de seus erros. O cara, porém, não quis ouvi-la e com um tom de decepção na voz comentou que não adiantava seu pedido de desculpas se ela já havia estragado tudo.
Jason presumiu que o homem havia desaparecido e parecia que já estava morto. Uma atmosfera pesada encheu a sala e ele começou a pensar em como esse incidente misterioso e assustador se desenrolaria. Com ardente atenção ao seu estado e com instruções claras, ele insistiu que a menina fosse trazida imediatamente e que o trabalho de tratamento de seus ferimentos prosseguisse sem qualquer dúvida. Um dos homens, com clara raiva na voz, ordenou à menina que se levantasse imediatamente, a sua raiva e intolerância visíveis para todos, e insistiu que ela cumprisse a sua ordem sem demora. Ele se dirigiu a ela com perguntas, insistindo se ela ainda se considerava uma líder, e além de exigir saber a localização do chefe, suas palavras soaram como um desafio à sua autoridade e posição nesta situação. O capitão sempre permanecerá vivo em seus corações. O homem a humilhou persistentemente, dizendo que antes ela era apenas um cachorro, e agora ela se tornou a chefe deles. Suas palavras visavam claramente humilhá-la e fazê-la se sentir desamparada. Alguns desses homens já tiveram relacionamentos muito próximos e amigáveis, mas com o tempo algo mudou, novas circunstâncias e eventos afetaram muito o relacionamento entre eles e agora eles não são mais os mesmos de antes. Eles tiveram que ser rápidos na seleção de outro jogador, pois precisavam completar o segundo nível da Torre de Babel. A próxima etapa os aguardava com novos desafios e enigmas, e eles precisavam de um elenco completo para aumentar suas chances de sucesso. Quando o homem começou a comer, o seu olhar perdia-se algures em horizontes desconhecidos, como se tivesse entrado nos seus pensamentos, no mundo das memórias ou mesmo num futuro inacessível. O seu olhar era misterioso e profundo, como se visse algo que os outros não percebeu, e isso deu a este momento um mistério especial. Ele se levantou e disse que o último encontro com Jason foi há muito tempo, como se muito tempo tivesse passado, e isso deu um toque especial de nostalgia à comunicação deles. A menina também percebeu imediatamente seu olhar e se dirigiu a ele pelo nome, pronunciando seu nome com ternura e alegria na voz. O homem começou a se perguntar onde o cara estava desde que todos renasceram e mudanças ocorreram em seu mundo. A pergunta estava repleta de preocupação e desejo de entender o que acontecia no tempo e nos acontecimentos quando eles não se viam. Ele aconselhou o rapaz a saborear a comida deliciosa e não suspirar muito, como se suas palavras fossem uma tentativa de levantar o ânimo e limpar o ambiente. O homem perguntou que habilidade ele havia despertado e ofereceu ajuda para usar essa habilidade para ganhar muito dinheiro. Essa oferta adicionou interesse e intriga à conversa, e todos ao redor aguardavam ansiosamente uma resposta. O personagem principal lembrou instantaneamente que um homem havia dito exatamente as mesmas palavras em sua vida passada. Isso lhe deu uma sensação de déjà vu e levantou questões sobre o real propósito e motivos do homem. O cara lembrou que em uma vida passada compartilhou com um homem todos os detalhes de seu talento. Velhas conversas e segredos voltaram à sua memória, e isso acrescentou novas questões e mistérios à situação atual. Infelizmente, o cara percebeu que o homem interpretou sua história como uma piada. Essa decepção e incompreensão de um fragmento do passado definitivamente deixou uma marca no encontro deles. Jason pediu desculpas e esclareceu que não estava procurando uma equipe, enfatizando que seus objetivos e motivações neste mundo podem ter mudado. Como o homem não sabia que o cara era o Imperador das Trevas, ela perguntou se ele queria se tornar igual ao Imperador das Trevas. A garota começou a parar o personagem principal, alertando-o para não tomar decisões muito precipitadas e importantes. Ela começou a implorar para que ele a salvasse, acrescentando a isso, prometeu que ele poderia fazer o que quisesse se ao menos a ajudasse. Seus apelos pareciam sinceros e desesperados, e ela esperava que os sentimentos dele por ela fossem mais fortes do que suas ambições. Colocando a mão em seu peito, ela implorou que a levasse com ele. Sua voz perfurou seu coração, e seu toque era suave e comovente. Ela orou apaixonadamente por salvação e apoio neste momento difícil. O personagem principal retirou imediatamente a mão e disse que estava enganada, que não procurava companheiro. Esta decisão foi decisiva e procurou manter a sua independência e liberdade de ação. O homem enrubesceu de raiva ao ver que a garota ousou deixá-los. Sua raiva era evidente em seu olhar e em suas palavras, e ele sentiu que ela não deveria deixá-los naquele momento. Ele começou a repreender a garota, acusando-a de tentar seduzir todos que encontrava. Suas palavras eram cheias de ressentimento e indignação, e ele viu nela uma fonte de discórdia e descontentamento. Nesse momento, os demais parceiros começaram a discutir que a garota pode acreditar que Jason tem um alto nível de habilidades, e é por isso que ela o incomoda.
Essa conversa despertou interesse e questionamentos sobre quais motivos poderiam motivar a garota e como isso afeta sua equipe. Se o homem soubesse que a família Gibson estava pronta para perdoar os dois ladrões, ele poderia imediatamente ir até esta família com algum tipo de plano de roubo. Ele refletiu que talvez eles tenham sido feitos um para o outro, e isso poderia ser de interesse para suas ambições. Após essas palavras, Jason ficou vermelho de raiva e disse que não os aconselhou a continuar na mesma linha, acrescentando que tinha 3 palavras muito sérias para eles. O homem esperou imóvel, olhando para Jason, sua curiosidade capturada nas palavras. Ele estava pronto para descobrir quais 3 palavras misteriosas poderiam ser tão importantes e excitar tanto Jason que ele decidiu expressá-las neste momento e lugar. Ele não teve medo dos rapazes e disse 3 palavras, após as quais começou a repreender o rapaz por não conseguir pular acima de sua cabeça. Suas palavras eram cheias de desafio e arrogância, e ele estava confiante em sua alta avaliação de suas habilidades. Sua paciência havia se esgotado completamente e um fogo feroz apareceu em seus olhos. O protagonista não conseguia mais tolerar o ridículo e a humilhação sem fim, e sua determinação de fazer algo a respeito tornou-se cada vez mais perceptível. O homem decidiu que o personagem principal precisava ser informado sobre o que é o mundo dos punhos. Esta decisão foi uma tentativa de esclarecer a essência da situação e, talvez, amenizar a tensão entre eles. Eles tinham um desejo insaciável de lutar com aquele cara. Excitação e excitação pulsavam em suas veias como uma chama viva, e certamente ansiavam por experimentar o momento da verdade quando o destino os desafiaria neste duelo incrível. Insistiram para que o cara entendesse perfeitamente que o inspetor era impotente para salvá-lo. Todas as persuasões e súplicas foram em vão, pois tiveram que lutar contra uma força que nenhuma lei ou autoridade estava sujeita. Esse momento foi um verdadeiro teste de seu caráter, e eles estavam prontos para este desafio. Escusado será dizer que nosso protagonista evitou o golpe do homem com facilidade e sua reação foi instantânea, começando com uma pausa modesta. Como se estivesse se preparando para um grande momento, ele finalmente desferiu seu golpe final e devastador, como se convocasse toda a sua força e habilidade à perfeição. Então, como se estivesse dançando com sombras, ele enfrentou facilmente 2 homens em uma única manobra, como a personificação da força e da coordenação reunidas em uma só. Foi testemunha viva e participante direto de 2 destinos diferentes, como se tivesse passado 2 vezes pelo turbilhão da vida, e essa experiência permitiu-lhe compreender perfeitamente o que é o mundo dos punhos. A confusão tomou conta do homem ao perceber que 2 jogadores de destaque não conseguiam encontrar uma maneira de derrotá-lo, como se ele fosse uma rocha inabalável que não poderia ser superada por 2. Sem outras opções, com o coração pesado, pegou a faca, guardou dentro do paletó, como se fosse a última esperança de salvação. Com o brilho de uma certa determinação, preparou-se para a última resistência da luta. E, como era de se esperar, ele sem hesitar atacou o cara com uma faca na mão, como se carregasse uma tempestade de determinação e desespero. Com a facilidade de Jason, resistir ao ataque foi questão de um instante, como se suas reações fossem precisas e rápidas. Como um mestre habilidoso, ele se esquivou com tanta graça que o ataque passou por ele, como uma dança na qual ele era um coreógrafo consumado. Depois de se esquivar, Jason atingiu o homem com um golpe incrível, como um golpe dos deuses, que desviou toda a sua determinação e força implacáveis. Com chutes habilidosos, Jason criou a ilusão de um ataque tão realista que o homem contra quem ele lutava se sentiu pressionado e em perigo, como se estivesse enfrentando uma ameaça real. Os 2 companheiros nada puderam fazer senão observar o capitão, aparentemente invencível, avançar em direção à parede, como se sacrificasse na esperança de um último momento heróico. Aos seus olhos, eles eram simplesmente fracos e incompetentes, e ele não estava disposto a desperdiçar suas forças, acreditando que eles não eram dignos de sua atenção e nem mesmo mereciam que ele sujasse as mãos por eles. Claro, os sócios ficaram completamente perplexos, não esperando que o cara tivesse uma força e habilidades tão incríveis, como se um herói tivesse despertado nele, do qual eles não tinham ideia. Percebendo que não eram páreo para o cara, eles imediatamente começaram a implorar para que ele se juntasse ao time, percebendo que ele continha uma força e habilidade incríveis que poderiam torná-los mais fortes e mais bem-sucedidos. Repetindo que não precisava da equipe, ele expressou sua decisão com muita clareza, mas eles permaneceram persistentes e continuaram a não acreditar nele, como se esperassem teimosamente que ele mudasse de ideia. Cada vez mais conscientes de seu desamparo, os parceiros passaram a admitir seus erros e a implorar por misericórdia,
como se quisessem sinceramente que o rapaz os perdoasse e não os prejudicasse. Nesse momento, o observador de cabelos brancos, surpreso com o que estava acontecendo, não conseguia acreditar que uma pessoa com tanta força e habilidade incrível estivesse trabalhando em um bar de macarrão tão discreto. Seus olhos permaneceram colados nesse show inesperado, e ele pensou sobre as possíveis consequências. Percebendo que esse cara poderia ser um recurso valioso, o homem de cabelos brancos pediu a seus homens que encontrassem uma pessoa confiável que pudesse ficar de olho nele e usar suas habilidades em assuntos futuros. Porém, o homem de cabelos brancos, certificando-se de que seus companheiros estavam de joelhos, ordenou-lhes que se levantassem e obedecessem às suas ordens. Deixou claro que assim que o capitão recuperasse o juízo, eles poderiam se posicionar e agir de acordo com sua decisão. Pareceu-lhe que não lhe seria difícil lidar com estes três. A sua força e determinação pareciam-lhe insuficientes para detê-lo. A menina, observando o que estava acontecendo, pensou que o rapaz era simplesmente a personificação dos seus sonhos, pois era um homem tão forte e corajoso que atraiu sua atenção e despertou admiração. Fascinada pelo rapaz, a garota imediatamente se ajoelhou e implorou misericórdia, como se mal pudesse esperar para proteger aquele que havia despertado sua admiração. O cara tapou o nariz, talvez por causa de algum cheiro desagradável, e pediu para a garota calar a boca, expressando insatisfação com seu comportamento. A garota foi persistente em seus apelos e convicções, sem intenção de recuar, e tentou de todas as maneiras convencer o rapaz de que ela poderia ser útil para ele e que ele não se arrependeria de levá-la com ele. Sua voz soava suplicante e insistente. Jason finalmente baixou as mãos e pediu à garota que fosse mais razoável e respeitosa, enfatizando que queria ouvi-la falar normalmente. A garota ficou surpresa com o fato de Jason ter se mudado novamente e afirmou que ela não era uma má jogadora e que gostaria de estar com ele porque o via como uma boa pessoa. Após o incidente, os sócios começaram a zombar da garota, vendo suas tentativas de convencer Jason como algo cômico e frívolo. A menina ficou confusa e decepcionada, sem entender por que era pior que a outra garota que o capitão amava. Isso a fez ficar indignada e duvidar de seu valor. Os sócios, agressivos, começaram a repreender a moça, dizendo que ela não valia nem o dedo da moça que o capitão amava, como se tentassem aumentar seu sentimento de inferioridade. A garota pediu que repetissem as palavras, como se quisesse ter certeza de que eles diriam exatamente o que ela pensava e estivesse pronta para revidar. Os sócios ficaram intrigados com o comportamento da menina e não conseguiram entender por que ela começou a se comportar dessa forma. Apontaram que o rapaz havia ido embora e ninguém iria mais protegê-la, o que tornava sua posição vulnerável. Após aquele golpe, ele sentiu sua força e determinação desaparecerem como num passe de mágica, e percebeu que não era mais capaz de resistir a Jason. Com essa compreensão, ela sentiu que o poder e a oportunidade de recuperar sua honra e respeito próprio apareceram de repente em suas mãos, e ela se preparou para aproveitar esse momento ao máximo. Sua parceira estava completamente despreparada para tal ataque, e ela o pegou com força como uma tempestade, literalmente mergulhando no desamparo e no espanto. A garota ficou surpresa ao ver como o homem encontrou determinação e energia interior para não desistir, apesar de seu ataque poderoso. Ela começou a se perguntar o que o torna tão resistente e forte. O homem também percebeu que a garota se revelou muito incomum e não tão indefesa quanto ele esperava. Sua determinação e força o surpreenderam, e ele começou a entender que ela não era como todo mundo. Refletindo sobre a situação, o homem começou a pensar na possibilidade de convidar uma garota para seu time. Seus irmãos reclamavam muitas vezes que o time não tinha jogadoras suficientes e ele via nela potencial que poderia fortalecer seu elenco. Ele também se ofereceu para saber mais informações sobre o cara que antes os havia assustado com seu poder, para encontrar seu ponto fraco e usar esse conhecimento a seu favor. Ele entendeu que a informação era uma arma importante. A garota estava determinada e esperou o momento em que teria a chance de lutar ela mesma com Jason. Seu desejo ardente de vingança não a deixaria em paz. Os parceiros caídos no chão estavam claramente em estado de choque e não esperavam que a garota os derrotasse tão facilmente. Sua força e determinação foram uma surpresa para eles, e eles se viram completamente desamparados. A menina, após prestar atenção nele, tentou organizar seus pensamentos antes de responder. Ela começou a contar-lhe o que ouvia e sabia sobre a misteriosa Sociedade dos Oito, mencionando os rumores e lendas que circulavam sobre ela. A menina, tendo-se decidido rapidamente e sem hesitação, concordou em se juntar à equipe do homem e à Sociedade dos Oito, vendo nisso uma chance de um novo começo e uma oportunidade de concretizar seus objetivos.
Na verdade, se Jason soubesse que ela estava agora em uma grande guilda, ele veria a diferença entre uma pessoa comum e um membro de uma organização poderosa. Isso destaca como as mudanças na vida podem levar a diferentes oportunidades e status. Dada a antiguidade da menina, James pediu que ela o chamasse simplesmente pelo primeiro nome, sem usar formalidades ou títulos. Isso criou um clima de abertura e respeito entre eles. Depois de uma longa conversa, a garota perguntou quem era o cara que havia causado emoções tão fortes nela. Caindo em prantos, ela começou a explicar que era seu ex-parceiro, chamado Jason, e que eles já haviam estado no mesmo time. Isso esclareceu a situação e explicou seus sentimentos complicados por ele. James começou a demonstrar interesse pelas possíveis fraquezas de Jason e considerou como sua equipe poderia usar essas informações para vingar a garota. Ele viu essa situação como uma chance de vingança e justiça. A garota revelou que Jason só tinha um ponto fraco, uma mulher chamada Alice. Essa informação poderia ser valiosa para James e sua equipe, e eles começaram a desenvolver um plano baseado nesse conhecimento. O cara, sem saber de nenhuma intriga, simplesmente caminhava pela cidade à noite, curtindo relaxadamente o ambiente sem perceber que sua vida mudaria em breve. O estranho seguiu o rapaz e informou por telefone que Jason estava se dirigindo para a praça leste da cidade. Essa informação foi importante para as ações planejadas. Além disso, o estranho foi informado que o capitão pediu ao interlocutor que levasse a menina para baixo para satisfazer seus irmãos. Isso fazia parte do plano do cientista para convencer Jason, claro, percebeu que estava sendo seguido, mas não estava claro para ele o que exatamente o cara precisava dele e como isso se relacionava com suas ações. A situação se tornou um mistério para ele. O rapaz foi informado que a garota havia revelado o principal ponto fraco de Jason para uma mulher chamada Alice. O capitão queria usar as informações sobre Alice para tentar consertar Jason e mantê-lo no time, vendo essa mulher como a chave para convencê-lo. O estranho continuou acompanhando de perto o rapaz, mantendo contato e transmitindo informações sobre seus movimentos e ações para a equipe. Seu olhar era persistente e atento, indicando que não pretendia dar chance ao estranho de escapar. Jason estava pronto para investigar a situação e descobrir quem estava por trás dele. Tornou-se interessante para Jason, que teve a coragem de segui-lo e até tentar interagir com ele cara a cara. Isso despertou sua curiosidade e atenção crescente. Ele não conseguia se lembrar se já haviam se conhecido, mas o estranho o fez sentir como se esse encontro fosse algo especial. Porém, o estranho, como o vento, passou silenciosamente pelo sujeito, sem reagir à sua presença, desaparecendo na noite, deixando apenas um leve cheiro de mistério no ar. A inquietação começou a crescer dentro de Jason, e finalmente ele usou decisivamente seu sósia como último recurso. Erguendo os olhos para o céu, chamou seu fiel companheiro, transferindo instantaneamente para ele a tarefa de resolver o mistério que o estranho apresentava. O golpe os atingiu com força indescritível, como se a própria força da natureza decolasse com toda a sua majestade e poder, deixando destruição e adrenalina em suas veias. Jason imediatamente começou a insistir para que soubessem quem enviou esse cara para segui-lo. Sua voz soava decidida e exigente. Ele estava pronto para revelar esse segredo. É claro que o cara imediatamente começou a dissuadi-lo e alegou que ele estava apenas de passagem, não tendo nada a ver com essa situação. Suas palavras soaram convincentes, mas Jason foi persistente em sua exigência de descobrir a verdade. Com base nos brincos, Jason adivinhou que esse cara pertencia ao clã dos Oito. De acordo com os acontecimentos de sua vida passada, o Oito Clã não deveria ter aparecido diante dele tão cedo, o que o deixou perplexo e ansioso com o que poderia acontecer pela frente. Ele estava determinado a manter esse segredo e não revelar sua verdadeira identidade, esperando que houvesse maneiras de evitar possíveis consequências. A esperança de que ele pudesse esconder sua vida passada era importante e motivadora para ele. Os soldados caídos do Oito Clã eram conhecidos por sua crueldade, mas aparentemente esse simples homem morto não era tão perigoso, então continuar o interrogatório parecia uma perda de tempo. O personagem principal ligou para o governante e anunciou que tinha um desejo, queria que o cara explicasse com que propósito o estava perseguindo e exigia clareza sobre o assunto. É claro que o cara imediatamente começou a divulgar informações, disse que estava sob a liderança de um general, e acrescentou que tinha um jogador lindo no time. Essa beldade contou a eles tudo sobre um dos melhores jogadores. Assim como Jason, ela compartilhou informações sobre seu nível de habilidade e como ele é na vida real. O capitão planejou usar Alice para chantagear Jason para se tornar um guerreiro morto do clã. Seus planos eram astutos e perigosos, e ele procurou manipular os acontecimentos a seu favor.
Numa vida passada, no terceiro ano após o início da peste, um homem matou a irmã de Alice. Este acontecimento trouxe drama e tragédia ao seu relacionamento passado e tornou-se um dos momentos-chave do seu encontro no novo mundo. O personagem principal ansiava secretamente por vingar a morte de sua irmã e estava disposto a arriscar sua vida para melhorar suas habilidades. Ele sentia um desejo ardente de vingança e estava disposto a tomar medidas extremas para alcançar seu objetivo. Que pena que ele acabou morrendo nas mãos de um monstro, primeiro tendo que matar o homem que matou a irmã de Alice antes que o clã dos 8 pudesse encontrá-la. O destino o levou ao sacrifício e o levou para longe deste mundo, deixando seu meta não cumprida. Ele ordenou que o Imperador das Trevas se livrasse do corpo do cara. Decidindo que esse malfeitor não representava mais uma ameaça, ele ordenou que ele fosse removido para evitar ameaças futuras. Ele começou a praticar meditação e exame interno pelos próximos minutos. Após os acontecimentos de sua vida passada e o encontro com o homem do 8 clã, ele precisava de uma breve pausa e tempo para pensar. O cara voltou-se para o bispo e fez uma pergunta sobre orações. Ele queria saber se ele deseja que Colonna ataque Alice. Quanto tempo levará para que seu desejo se torne realidade? O bispo respondeu que isso não demorava mais que 24 horas. Ele percebeu que precisava mudar de profissão e fortalecer suas habilidades antes de poder matar um homem com confiança. Decidindo que o tempo era essencial, ele começou a se preparar para esse objetivo sombrio. Mas antes de mais nada, eles precisam passar para a segunda parte da passagem do mundo secreto. Esta foi a próxima etapa da jornada, onde novos desafios e enigmas os aguardavam. O mundo secreto, local onde funcionava a Liga dos Assassinos, revelou-se surpreendentemente calmo e calmo. Neste local reinava uma atmosfera especial cheia de segredos e perigos ocultos, e eles estavam prontos para novos desafios. Ele nem sabia o que esperar, mas esperava que tudo corresse bem e sem problemas. Entrou no mundo desconhecido das Ligas dos Assassinos com a esperança de sucesso e prontidão para quaisquer dificuldades que surgissem em seu caminho. Ele sentiu como o portal o rodeava de energia mágica, e um momento depois se viu em um novo mundo. Aqui reinava uma atmosfera especial, que lembra a Idade Média com elementos de fantasia. O personagem principal estava pronto para novas provações e aventuras que o esperava neste mundo misterioso e perigoso das Ligas Assassinas. Um homem apareceu na frente do personagem principal, que afirmou sentir o poder dentro dele e perguntou se ele estava pronto para seguir segredos de alto nível. O personagem principal estava animado com a oportunidade de descobrir novos segredos e ter acesso ao conhecimento que o ajudaria a se tornar mais forte. É claro que o cara reconheceu um rosto conhecido do mundo NPC e isso despertou seu interesse e questionamentos sobre o que o aguarda neste mundo. Havia muitos perigos nas planícies nevadas, ameaças ocultas espreitavam nas extensões brancas como a neve, e o personagem principal tinha que estar em guarda para evitar situações perigosas. O nível deste mundo secreto era de fato muito superior ao nível do mundo secreto da segunda parte da masmorra. Este mundo representava um novo desafio, mais difícil e perigoso, e o personagem principal teve que superar grandes dificuldades para chegar ao seu meta. Assim que o personagem principal apareceu neste mundo, um inimigo apareceu imediatamente na sua frente. Foi um momento imprevisível e perigoso, e ele estava pronto para a batalha. Jason sentiu que algo neste mundo chamou sua atenção, e ele estava pronto para explorar e desvendar os mistérios escondidos ao longe. Sabia que novos mistérios e aventuras o aguardavam, e estava determinado a resolvê-los. Ele teve que lutar contra um boneco de neve negro nível 20. Este inimigo era poderoso e perigoso, e a batalha prometia ser difícil, mas Jason estava pronto para o desafio e preparado para a luta. Jason não conseguia entender como tal monstro poderia acabar na segunda parte da masmorra, e duvidava se teria força suficiente para combatê-lo. A possibilidade de encontrar tal monstro era inesperada para ele e lhe causava dúvidas e ansiedade. É claro que o cara imediatamente convocou o Imperador das Trevas para ajudá-lo nesta batalha com o boneco de neve negro. O Imperador das Trevas era seu fiel aliado e vinha em seu socorro nos momentos em que era absolutamente necessário. O personagem principal encontrou o local onde o chifre afiado do boneco de neve estava localizado. Esse chifre era uma fraqueza potencial do monstro, e Jason decidiu usá-lo para seus próprios propósitos para derrotar o boneco de neve negro. O inimigo estava furioso e pronto para destruir tudo em seu caminho. Sua agressividade e poder fizeram dele um oponente perigoso, e Jason teve que mostrar habilidades excepcionais para sobreviver a essa luta. O Imperador das Trevas foi facilmente capaz de derrubar o boneco de neve negro de costas. Suas poderosas habilidades e força eram impressionantes, e ele se tornou um suporte confiável para Jason nesta luta.
Encontraram o que precisavam, nomeadamente o chifre de um boneco de neve. Este artefacto poderá ter um valor especial e ser utilizado futuramente nas suas aventuras. Com este saque continuaram a sua viagem neste mundo secreto. Com entusiasmo crescente, ele se concentrou nessa perigosa tarefa, retirando o chifre da cabeça do oponente com um cuidado que beirava a arte. Assim que o cara terminou de tirar a buzina, os próximos adversários já estavam na sua frente. A situação acabou sendo muito mais tensa e inesperada do que ele esperava. E então o Imperador Negro entrou em cena, juntando-se ao cara, ambos compartilhando um sentimento de perplexidade com o aparecimento inesperado de novos inimigos. O personagem principal perguntou se o sósia estava pronto para uma batalha da qual dependia muito em suas vidas. Porém, os novos adversários revelaram-se bastante lentos, o que deu ao Cavaleiro das Trevas e ao rapaz a confiança de que seus esforços conjuntos seriam decisivos para a vitória. Pouco tempo após o início da luta, o Cavaleiro das Trevas e o cara encontraram o próximo inimigo e mesmo assim descobriram que os bonecos de neve estavam trazendo novas lições para eles nessa luta. Na verdade, eles lutaram ombro a ombro, coordenando perfeitamente seus movimentos e combinando seus esforços neste combate mortal. O Cavaleiro das Trevas ergueu a espada em direção ao inimigo, avançando com fúria e graça, seus movimentos precisos e eficientes, como os de um guerreiro experiente que havia saído vitorioso de batalhas muitas vezes antes. E neste momento, Jason não ficou de lado, ele também lutou intransigentemente com os outros oponentes, não poupando esforços para apoiar o Cavaleiro das Trevas. A coesão e o entendimento mútuo entre eles deram frutos nesta batalha feroz. Até o próprio monstro ficou surpreso com a facilidade e habilidade com que Jason lidou com ele na batalha. Com força de vontade e destreza, ele acabou sendo um oponente mais do que digno, que se opôs ao monstro com incrível facilidade. O personagem principal, sentindo necessidade de apoio adicional, recorreu ao Imperador das Trevas com um pedido de ajuda. Um plano claro foi firmemente estabelecido em sua mente, definindo a sequência de ações necessárias para derrotar todos que cruzassem seu caminho. A cada passo, Jason se aproximava dos monstros, sentindo a tensão no ar, mas ao mesmo tempo cheio de determinação e confiança em seu plano. Com incrível facilidade, literalmente em um piscar de olhos, ele cortou seu oponente ao meio, mas por essa ação impiedosa recebeu a seguinte lição do boneco de neve, que estava pronto para puni-lo por tamanha crueldade. Jason, usando algum método indescritível, atordoou os monstros, privando-os da capacidade de resistir ativamente, ganhando assim uma vantagem na batalha, o que lhe deu a oportunidade de avançar em sua missão. Ele então se voltou para o Imperador das Trevas com um pedido para acabar com os monstros enquanto eles estavam inconscientes, a fim de se proteger de uma possível ameaça no futuro. O Dark Emperor concordou e começou a destruir os monstros o mais rápido possível, a fim de eliminar para sempre sua participação na batalha e garantir a segurança do personagem principal e seus aliados. A dupla não perdeu tempo e sem mais delongas cortou as cabeças dos monstros, destruindo-os como uma ameaça de uma vez por todas. O sócio estava tão confiante nas suas intenções e ações que a sua confiança contagiou todo o grupo. A sua liderança e determinação criaram um ambiente de confiança e esperança crescente, apesar das dificuldades e perigos que se avizinhavam. Usando todo o seu poder e experiência, ele esmagou os adversários de todas as maneiras possíveis para garantir a segurança do grupo e o alcance de seus objetivos. Esta batalha também ficará para a história como uma das mais significativas para ambos, tornando-se um símbolo da sua amizade e façanhas conjuntas. Eles já haviam coletado mais de 30 chifres de boneco de neve, uma prova das muitas batalhas que travaram e de sua determinação em continuar lutando, independentemente do desafio. Apesar da estranheza e tenacidade dos bonecos de neve, eles não perderam a determinação e continuaram a combatê-los. A batalha com esses misteriosos adversários parecia interminável. O Rei Pinguim ficou surpreso com a forma como essas pessoas ousaram vir para o seu reino. Na intenção de ensiná-los a matar, ele estava pronto para ir ao extremo e demonstrar isso com seu exemplo vivo.